Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Ude e sou analista CNPI número 2434, também conhecido como analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto TRI de 2022 da Anima, né, a educação, Anima, não sei como é que exatamente se pronuncia, e os resultados fechados do ano de 2022. Tá? Essa daí foi uma solicitação que pediram aqui no canal, é um amigo nosso. É uma empresa que eu achei bem interessante, né, no último resultado que eu fiz, acho que foi do terceiro TRI. Ela está passando por momentos desafiadores nesse setor de educação, mas ela está com algumas sinergias, né, para ocorrer, que estavam para ocorrer. Então peço para vocês deixarem um like, esse vídeo for útil de alguma forma para vocês, né, no canal, se inscrever no canal, seguir nossa página no Instagram, comentar aí embaixo, isso tudo ajuda a aumentar o engajamento, né, a gente continuar crescendo. Muito difícil sem apoio de ninguém. Eu também deixo na descrição do vídeo uma parceria que eu tenho com uma página com serviço, né, de valuation, de análise de empresa, análise de carteira. Então, se for de utilidade de alguma forma, vocês podem clicar para dar uma olhada. Então, vamos continuar aqui. Então, a Anima Educação. Calma aí. Então, aqui já tem um destaquezinho, a gente vê expandindo bastante ano contra ano a receita deles. Tá? 34%. Na base trimestral, a gente vê que ficou muito flat, né? A gente viu que muitas empresas sofreram por conta de Copa do Mundo e tal, né? Pessoal parando de investir, de comprar, enfim. Margem bruta deles a gente viu que deu uma elevadinha, o lucro bruto cresceu bastante no ano. Na base trimestral não. A base trimestral foi pior, tá? Caiu um pouquinho, margem bruta. Resultado operacional no ano veio bom, tá? A margem operacional ficou mais ou menos flat. E aqui no trimestre, a gente vê que operacionalmente eles até conseguiram segurar. Então, a Anima Educação, né, parece que está fazendo um trabalho bom, tá, de segurar a despesa. A gente viu que tinha despesas operacionais, né, para serem enxugadas, ganho de eficiência. Ó, no ano eles até conseguiram aqui ajustado crescer. No ano não, no trimestre, no ano cresceu bastante. A margem EBITDA melhorou no ano, né, ajustada. A empresa voltou a dar lucro, né, coisa que não deu ano passado. No ano também cresceu, então gerando mais caixa, né? E alguns desinvestimentos que eles fizeram, né? Então isso aqui também impacta do ponto de vista aí da companhia, né? Do ponto de vista operacional. A base de alunos deles, a gente vê que ficou mais ou menos intacta, né? Mais ou menos flat. O ticket médio, né, do ensino digital, a gente vê que é bem mais baixo, tá? Esse Inspirali aqui é bem maior, né? Tem a parte também de ensino mais caro, né? Ensino médico e tal, que o ticket médio é maior. Mas a gente vê aqui que o core da Anima, né, cresceu aqui 8% e o Inspirali 11% acima da inflação. Isso é um ponto positivo, tá? Esse Inspirali aqui tem um ticket médio maior, bem maior, né? E o ensino digital, por mais que cresça, às vezes faz expandir essa base de alunos aqui total. Ele não tem um ticket médio tão alto, né? Até reduziu, né? Então isso aqui às vezes você não consegue compensar no volume de alunos, tá? O que pode ter, de repente, é uma sinergia e tal. Tentar oferecer proposta para o aluno migrar para um presencial. Aí esse trabalho é muito, muito complicado, né? A gente vê que a base de alunos cresceu bem pouquinho, 4% total. E 42% no ensino digital, né? Então, é o que eu tô falando, o volume às vezes cresce, mas o repasse de preço também não cresce na mesma proporção. E evasão da graduação presencial, a gente vê que eles controlaram isso aqui, é importante, né? Melhorando o processo de retenção. Aí que mais alguma coisa do destaque que a gente já viu, né? Aqui eles investiram aqui 144 milhões para tentar ter um ganho de eficiência futuro. Então eles vêm investindo para melhorar realmente, tá? Vamos ver o que eles falam aqui. A Anima completa 20 anos, é com grande alegria. Quase 400 mil alunos. 3,6 bi de receita. Principais stakeholders. Nos últimos trimestres havíamos comentado sobre as tendências animadoras para 2023, enquanto visualizávamos aspectos construtivos
no que se referia às perspectivas de volume e ticket, né? Esse setor de educação ficou com volume baixo desde assim, da pandemia, assim, do auge da pandemia, no início da pandemia, o volume caiu, o ticket também teve que cair. Então eles têm aí uma perspectiva favorável, né, de melhora, né? Tanto do volume quanto do ticket. Ó, eles não concluíram ainda a captação, né? Porque ainda está no início do ano. E esse resultado é referente ao ano anterior, né? Esse Inspirali, ó, de educação médica, por isso que esse ticket médio é bem maior, e o EAD continua com sólido desempenho. Só que o problema do EAD é essa questão do ticket bem baixinho, tá? Ó, excluindo, né, medicina, né, esse Animacor, ele tem um desafio aqui macroeconômico, para trazer o pessoal, né, presencial. Você estável e tal, e realmente eles controlaram, né, não teve nada muito pesado, nem para baixo nem para cima no quarto tri. No ano foi bom, tá? Restante do ano. Vive cautela, Brasil vive cautela. Desenho de um novo FIES até o ambiente regulatório para as escolas médicas. Então, talvez, né, geralmente, historicamente, os governos, né, de esquerda, o governo de PT, investiram bastante nessa questão de financiamento estudantil, né? Então, de repente, pode beneficiar também esse setor, o setor como um todo. E a Ânima, para mim, ela tá com um posicionamento maior, né, do que as outras da educação, né? Ela tem um valor de mercado maior que a Ser Educacional. Ela não tem um repasse de preço, né, um volume tão bom quanto o da Edux, né, que é a dona da Estácio do IBMEC, mas eu acho que ela está no meio do caminho ali, eu acho que ela tem um potencial melhor, tá? Ela tem o fator macro aqui que está afetando, né, o fator exógeno, né? Então, assim, a maioria das empresas da Bolsa, muitas pessoas correndo aí para renda fixa, mas a maioria das empresas estão com resultados muito bons, né? Essas empresas que a gente acompanha em geral, tá? Claro que tem empresas ruins. Então, estão sendo afetados por fatores exógenos, né, fatores externos, e que muitas vezes não estão impactando de maneira muito agressiva, tá? Mas eles continuam focados da porta para dentro. Parece que sim, tá? O resultado deles veio bom no ano fechado. No quarto tri eles conseguiram segurar mesmo com esse movimento aí ruim. Ó, eles não fizeram grandes transações, né, fusões e aquisições nesse ano agora de 2022, segurando um pouquinho, tentando melhorar a gestão, né, foco em sinergias operacionais que eu falei no último vídeo. Ó, o que eles estão fazendo para enxugar gastos, né? Controlar aluguel, despesas gerais administrativas, custo de financiamento. Depois a gente vai dar uma olhada nessas despesas gerais administrativas, como é que está esse custo de capital mais abaixo. Aí tiveram um aumento benigno da dívida líquida. O custo de implementação de melhor representa o desembolso de caixa no primeiro momento para trazer a seguir uma melhora de lucratividade trimestre a trimestre. Essa melhora, em geral, leva em torno de um ano ou mais para compensar o aumento inicial da dívida líquida, né? Eles tiveram uma dívidazinha aqui para tentar dar uma melhor de eficiência. Eu não sei se foi o melhor momento, tá, para eles investirem nessa dívida aí. Falaremos disso com mais detalhe adiante. Eu vou falar de financiamentos e alavancagem. No aumento da dívida líquida tivemos em 2022 um aumento benigno de 145 milhões, mas não é tanta coisa, né? Para desembolsos como multas de encerramento antecipado de aluguéis, né? Vão pegar aluguéis mais rentáveis, custos de demissões e gestão de passivos, né? Custo para emissão de novas debêntures com menor custo e tal. 0,2 vezes do EBITDA, não é nada demais, né? Mas a alavancagem deles é 4 vezes EBITDA. A alavancagem deles não é confortável, é uma alavancagem bem ruim. Isso daqui é um fator de atenção, tá? Porque aí essas empresas normalmente, quando começam a ficar alavancadas, ainda mais nesse momento crítico que a gente está, eles têm que começar a fazer emissão de ações, tá? Ó, foco total na desalavancagem orgânica ao longo de 2023 e 2024. Sabemos que no atual ambiente de juros elevados, a redução de alavancagem tem impacto positivo direto para nossos acionistas. Dessa forma, a prioridade mais alta em nossa obrigação fiduciária é reduzir o endividamento. Então a gente tem que acompanhar, ó, ao longo dos próximos trimestres. A gente tem que acompanhar aí para ver se realmente a empresa vai começar a desalavancar, tá? Eles tomaram algumas medidas aí e tal. Como ficou a financiabilidade da empresa? Nunca duvidamos da capacidade da empresa de rolar e alongar suas dívidas. O principal desafio era o custo. No momento atual de severa restrição de crédito bancário, em 31 de março de 2022, com a criação da efetiva Inspirali, a entrada do DNA Capital com a sócia, aportando 1 bilhão de capital primário, tá?
por 25%. Então, assim, quem era acionista lá atrás, é que teve a Ânima mudou, tá? Porque agora entrou essa parte parte de medicina daí, de uma maneira efetiva, que eles estão colocando aqui. Mas diluiu aqui mais ou menos 25% dos acionistas anteriores. Então lá atrás, isso daqui é um fator que dificilmente vai fazer a empresa voltar para o patamar de preço que tinha lá atrás, tá? Porque tem uma diluiçãozinha alta aí, tá? Como se estivesse diluindo 25% da cotação. Emitiram 2 bilhões de debêntures, alongando o perfil de forma relevante. E tinha 800 milhões de vencimento em 2023. Caramba, uma dívida grande para vencer agora em 2023, tá? Dessa forma, tínhamos 800 milhões de debêntures em 28 de dezembro, tá? Uma para 5 anos e outra para 200 milhões de 6 a 7 anos. Nossa, assim, esse endividamento dela não é animador não, tá? Esse esforço da gestão já tem se refletido em números concretos. Margem EBITDA chegou a quase 1 bi, né? Nos últimos 12 meses, 1,1 bi. Uma dívida que vai vencer de 800 milhões, né? E vai vencer, né? Eles vão ter que pagar, mas eles emitiram lá. Então eles tiveram que emitir, não é porque eles estão se reestruturando só não, né? É porque eles tinham que pagar uma dívida pesada aí agora. Macro tendência do ensino superior, ecossistema, ânima de aprendizagem, né? Tem muita empresa de educação investindo aí num serviço de subscrição online, né? Eu já até boto aqui, ó, para estudo, né? Online, EAD, recursos de tecnologia, não a graduação, pós em si, né? Mas recursos de estudo, né? Ó, seja nos campi da Ânima ou na segurança de seus lares. Ecossistema Ânima de aprendizagem, esse é 2A. Ó, além da graduação e diplomação, ó, o que eles pretendem fazer? Tipos e modalidade de formação, portfólio de projetos, catálogo de cursos Ânima. A Cogna também tem muito disso com a Vasta, tá? Também tem serviço assim disso, ó, cursos livres, extensão, garantir a qualidade mínima de currículo, enfim. Novos lugares, falando do universo de trabalho. Mas falando mais um pouquinho, nada demais, né? Vamos seguir aqui a aprendizagem, qualidade acadêmica, indicadores de qualidade. Então falando percentual de matrículas, conceito do ENAD, né? A nota aí de corte das graduação, dos cursos de graduação. A gente vê que a maior parte aqui nota 3, né? Se manteve, né? Treino em 2021, em relação ao treino em 2017. Tem um pouquinho aqui de nota baixa, até aumentou. E 4 e 5 reduziu, né? Então isso aqui não é ponto positivo, isso aqui não é orgânica, mas eles fizeram uma junção aí, né? Com a DNA Capital. A gente vê que ficou mais ou menos a proporção, né? Enfim. Falando mais um pouquinho das notas e tal. Aqui tem um desempenho operacional mais consolidado, né? Então eles falam da base de aluno, né? Receita, base de aluno, tal, Spirali, ticket médio alto que a gente viu. Quarto tri eles já tiveram que segurar um pouquinho esse ticket médio, no ano que subiu 10%. Por conta de renovações, né? Provavelmente. Possivelmente esse ticket médio tem um repasse maior aqui no início do ano, né? Renovação e tal, não sei. Base de alunos até cresceu nesse Inspirali. O Animacor também cresceu 13%, mas a gente vê que é um crescimento mais tímido, né? E ensino digital, ó, um crescimento pujante, tá? Mas às vezes não reflete financeiramente, né? Se tu olhar aqui a receita líquida, você vê que o ensino digital até cresceu bastante, tá? Cresceu bem. Mas aqui na margem, depois se a gente for olhar nas margens, a gente vê que na margem não é tão boa. O Inspirali cresceu bastante, tá? 56%. E o Animacor até no ano cresceu também, né? No trimestre ensino digital também cresceu bem. O Inspirali um pouquinho mais seguro. E o Animacor caiu. Tem essa parte aí de lifelong learning, que é pós-graduação.
né? Que eles falam aqui mais em cima, né? Aí tem B2B, né, para empresa. A gente vê que crescendo bem também, tá? A receita deles, ó. O trimestre foi mais fraquinho, né? O trimestre deles não foi tão forte. Aqui evasão. Tive que evasão deles até, né? Que seria o pessoal saindo, novas matrículas também, né? Tive que não teve matrícula, muita matrícula. Teve um pouquinho de evasão, né? De um ano para o outro, na base trimestral. Mas E aí isso aqui refletiu, né? Numa menor base de alunos, né? Um pouquinho. Mas nada assim, nada absurdamente alto, né? No terceiro tri teve uma evasão um pouquinho maior, né? Mas também teve entrada, né? Formatura também o pessoal saindo, né? Então acaba somando, né? Formatura com evasão, né? O pessoal saindo. E aqui entradas e aquisições de novos alunos, né? Então no terceiro tri veio um pouquinho de entrada e compensou essa evasão. Esse quarto tri não. O quarto tri foi mais fraco, de repente até por isso que eles seguraram o repasse de preço. Aqui a evasão da graduação presencial, né? Que é o que tem maior rentabilidade, né? Terceiro tri a gente viu que a evasão tinha crescido frente ao ano anterior. Até frente ao 4 tri de 2021, a gente vê que eles controlaram essa evasão. Isso aqui é um ponto positivo, tá? Aqui falando do Anima Core. No ano a gente viu que foi legalzinho, tá? A de alunos, receita e tal. No quarto tri, que foi um pouquinho pior, tá? Tanto na base de alunos como na receita. Ticket médio a gente vê que não subiu até 8%, né? Base anual. No quarto tri segurou. Tem aqui integração também, né? Por conta dessas junções, ticket as integradas. Falando também a entrada, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Parece que a evasão veio mais desse Anima Core, né? Essa evasão aí. Quarto tri. Ensino digital. Ensino digital, a gente vê que a receita subiu. No quarto tri, eles até conseguiram ter um repasse, tá? Quarto tri, no ano subiu bastante. Base de alunos 21%. Mas o ticket médio caiu um pouquinho, né? A receita que tinha subido, né? O ticket médio caiu um pouquinho. Quarto tri, no ano também. Até em pós-graduação, né? Tem muita pós aí online, né? Pós-graduação digital, né? Esse lifelong, né? Tá até aqui, né? Por isso que esse ticket médio não é tão alto, tá? Nem a receita. A receita é, né? O ticket médio que não é tão bom, nem a margem. Aqui o fluxo, a gente vê que teve uma evasão controlada e a entrada é alta, tá? Então a empresa até consegue controlar, mas não consegue repassar muito preço, né? Então depois a gente vai ver lá nas margens como é que ficou a margem da companhia no quarto tri referente a esse segmento. Veio até melhor que eu acho que no terceiro tri, não foi isso? Ah, não, mais ou menos na mesma proporção. O quarto tri veio melhor, sim, porque aqui no terceiro tri teve uma entrada maior, né? Do que as saídas, mas aqui no quarto tri, bem superior. Aqui um espiralho é pujante, né? 9% de crescimento no quarto tri, mesmo nesse momento é mais desafiador, no ano 60%. A base de alunos também cresceu 12%. Mas eles também seguraram um pouquinho esse ticket médio agora, né? Vamos ver se provavelmente nos próximos trimestres deve ter um repasse, né? Para também não perder margem aí de alunos. No ano eles passaram aqui, ó, 12%. Tem a parte aqui também, ó, de pós-graduação em medicina. Essa daqui, não sei se exatamente é EAD, né? A gente vê que também crescendo. No quarto tri caiu bastante, tá? 41%. E eles estão se consolidando aqui com essa aqui, IBC Med, né? Mas que é um segmento aqui que criaram há pouco tempo. Um mês da IBC Med. A gente vê que não teve evasão, né? Quarto tri. E também não teve novas entradas, né? Então a gente vê que ficou meio flat. Financiamento estudantil. A gente vê que eles têm uma captação aqui. Na faixa aqui de 2%. Financiamento privado 9%. No caso, para os alunos se matricularem, né? De repente, esse financiamento aqui do FIES, que a gente viu lá em cima, vai alavancar as receitas no futuro, né? Porque a gente vê que a porcentagem está muito baixa. Lá no passado, essa porcentagem era bem maior, tá? Na faixa de 20 e pouco por cento. Captação total, que base de alunos, a gente vê que tem até um pouquinho mais de FIES aqui, né?
financiamento privado superior. Desempenho financeiro, aí aqui falando mais um pouquinho, resultado operacional. Aqui no resultado operacional a gente já vê, tá? Por mais que a receita da ensino digital está crescendo bastante, o resultado operacional bem pequenininho, mas ele ainda conseguiu crescer bem, tá? Ano contra ano, 44% o crescimento, mas 47 milhões. O Animacor cresceu também, 29%, quase 30%, tá? Ano contra ano. A gente vê aqui também a margem operacional, ó, 21%. Ó. Por mais que tenha crescido o resultado operacional, a margem operacional digital, 26%, que era ano passado. E o Animacor conseguiu crescer, expandir a margem operacional. E o Inspirali sofreu um pouquinho, né? Mas eu acho que isso aqui é pontual. No geral, eu gostei, tá, do resultado da Anima, porque a gente vê que até nesse segmento aqui que é mais pesado, esse Anima Core desde a parte presencial, que a gente tem que ter maior rentabilidade, eles conseguiram melhorar. O problema é esse endividamento, tá? Esse endividamento deles não é muito bom. Aqui no 4 a gente vê que melhorou muito o Anima Core, tá? Então eles já estavam prometendo, né, ganho de sinergia. E o ensino digital despencou. Tu vê a diferença, né? O ensino digital tem uma margem bruta, né? Altíssima, mas vem aqui para a margem operacional e despenca. Inspirali também teve uma queda considerável, tanto na margem bruta como na operacional. Mas a margem bruta deles acaba sofrendo um pouquinho mais também, né? Ó, a gente tem aqui, ó, unidades em integração por conta dessas aquisições, essas fusões, tá? Ó, 7 meses ainda. Então demora, mas eles estão conseguindo enxugar, tá? No Animacor. O que a gente tem que acompanhar é se esse Inspirali vai melhorar. Ó, consolidar o posicionamento da Inspirali como uma oferta de qualidade, criar uma plataforma de educação continuada, conclusão do acordo entre Anima e DNA Capital. Né? Então isso aqui a gente tem que acompanhar se o Inspirali vai melhorar. Né? Mas deve melhorar sim. Eu acho que foi efeito pontual aí do quarto tri. O retorno completo de presencialidade nos nossos campi, incluindo mais aulas práticas em hospitais e postos de saúde parceiros, né? Então teve impacto aí também por conta da pandemia, muita gente voltando, né? A reversão de earn-out também teve aqui impacto não recorrente, tá? Teria tido mais estabilidade, então impacto não recorrente na Inspirali também. Isso aqui eles discriminam esse earn-out. Deixa eu ver que os custos com o pessoal, a maior parte, né? Faculdade de educação, serviço de terceiro também subiu um pouquinho. Aluguel e ocupação bem alto, né? E tem outras, né? Muito efeito aqui também não recorrente. No terceiro tri, a gente vê que o pessoal, eles até controlaram, ó, serviços de terceiros também, o aluguel que subiu um pouquinho mais, 80%. Esses outros, né, que a gente vê que subiu bastante, é por conta de retorno de aula presencial, né, que a gente vê ali. Então tem aqui os custos falando, né? Cursos de medicina, por isso que o Inspirali não veio tão bom. Material de consumo, bolsas de pesquisa, deslocamentos, manutenção. Então tem que ver se a empresa vai conseguir ter uma rentabilidade, que ela está tendo uma rentabilidade bem superior, né? Vamos ver aqui. Um pouquinho de PDD. Né? Mas eles controlaram nesse trimestre aqui. Marketing mais ou menos flat. Até cresceu, né? Flat não, cresceu 32%. Despesas comerciais. Ó, eles pretendem, né? Isso aqui já tinha falado, né? Incremento de EBITDA 350 milhões. Capturar aí um ganho de integração de 268. E o EBITDA recorrente incrementado de 305, né? Então eles tiveram um EBITDA aí na faixa de 1 bi, né? 1.3, que chegaria. Deixa eu ver aqui no quarto tri. Subiu o EBITDA. No ano também. Ajustado, tá? Isso aqui. Aí tira alguns itens não recorrentes, uma despesa que eles tiveram.
Evolução da margem, né? A gente vê que a tendência, bota aqui tem a evolução, aqui meio estagnado, flat 2018 e tal. Teve uma evolução considerável aqui na pandemia. Por conta até dessa parte presencial de medicina, a gente viu que teve muita coisa à distância, né? Então eles elevaram aqui de uma maneira passageira, depois voltou a cair. Agora voltou a subir bastante de novo, né? O ideal era eles estabilizarem aqui nesse patamar, aqui, pelo menos, né? Uma linha aqui, igual estava aqui no 2020, né? Vamos ver se eles vão conseguir. Essa evolução da margem EBIT, né? A gente vê que eu consumo um patamar de 30% aqui. Eu não sei se isso é sustentável, tá? Historicamente ficou essa faixa aqui de 22%. Mas é isso aí. Aqui tem normalizado, né? Normalizado. Tirando alguns itens aí não, que afetaram, né? Alguns impactos. A gente vê que 2021 ó, caiu bastante, né? Mas agora voltou a subir de novo. Eu acho que dá para eles alcançarem, tá? Esse patamar aqui que eles tiveram aqui mais ou menos em 2020. Mas a gente vê que no geral, nos últimos 12 meses, a margem EBITDA deles ficou até superior. Ó, notamos uma primeira onda de eficiência entre o segundo TRI de 2019 e o segundo TRI de 2021. Eu não sei se é onda de eficiência não, tá? Eu acho que isso daqui veio mais por conta de pandemia e tal. Umas multas que eles tiveram que pagar. Receita financeira. A despesa financeira é absurdamente alta, tá? Disparou em 2022, no quarto TRI também 23% de aumento. Despesa de comissões de juros com empréstimos. E despesa financeira de arrendamento também aqui. Aí eles falaram um pouquinho no movimento macro, do aporte que eles tiveram, né? DNA Capital, aporte de 1 bilhão no caixa. Estão segurando aqui por conta desse dinheiro do caixa, né? Aí eles fizeram algumas emissões. Lucro e margem líquida. A gente já deu uma olhada nisso, né? A gente vê que a empresa deu lucro. Que é ajustado aqui em cima o lucro real. Ano passado estava dando prejuízo. Mas esse lucro está no quarto TRI, ó, é por conta de imposto de renda diferido, tá? Então 375 milhões diferido, ano passado também teve. Não tem o benefício aí do setor de educação. Até aqui no ano, ó, 427 milhões. Então o resultado financeiro está comendo todo o resultado da companhia, tá? 800 milhões negativo no ano, dobrou a frente do ano passado. Então assim, ela tem muita sinergia, tá, para oferecer. Só que esse endividamento da empresa está muito pesado. Eu até entendo o esforço dela para tentar melhorar aí essa questão. Ela tem dinheiro em caixa, né, por conta desse aporte, ó, 1,4 bi. 400 milhões em caixa e 1 bi aplicado e investido. A gente vê que o dinheiro, a dívida dela alongou, né, porque ela fez uma emissão nova para pagar para ter uma dívida aqui de longo prazo e vai pagar essa dívida aqui de curto prazo, né, 800 milhões, que é que a gente tinha visto lá no início. Mas essa dívida está muito pesadinha, né? 2,6 bi aqui de dívida, 2,9 com arrendamento, tá 4,4, né? Chega 4,4 aqui com arrendamento. Ó. Eles têm 1,5 de arrendamento. O arrendamento não tem custo tão alto, tá? Contra outras dívidas bancárias, mas é uma dívida bem pesada, 4,4. Então assim, ela tem bastante sinergia para fazer, tá? E ainda tem mais o que eles falam aqui? Não. Eles conseguiram diminuir um pouquinho, né, essa dívida líquida sobre EBITDA. Ela estava em patamar bem alto, por conta desse aporte, tá? Basicamente, que eles estavam com uma dívida líquida sobre EBITDA bem altinha, tá? Então, acho que não tem muito mais a se estender, a gente já falou dos principais pontos, tá, da Ânima. Cara, eu acho que eles têm bastante sinergia, eles melhoraram, né, vem melhorando ao longo do trimestre, mas essa dívida daí tá muito pesada, ainda mais movimento desafiador que a gente está vivendo, né? A Selic disparou aí. Em 2021, eles não estavam com o resultado financeiro tão ruim, né? Então eles vinham aí com uma projeção mais otimista, né? E agora a gente não sabe quanto tempo que vai durar esse movimento macro.
Então, assim, a Anima tem um valor de mercado ali no meio do caminho, entre a Ser e a Edux, mas a Edux está num cenário aí mais positivo do ponto de vista financeiro, né? E o Enterprise Value, né, que seria o valor da firma, é bem superior que essas empresas aí. Então, assim, hoje a Anima é muito difícil você investir nela. A qualquer momento pode ser que ela tenha que emitir novas ações e tal. Por mais que ela já tenha diluído com esse aporte aí da DNE Capital. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiverem alguma dúvida, comentar aí embaixo. E se tiver interesse no serviço que eu tenho com a parceria lá na página do Instagram, é só clicar no link da descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço.